Boa noite! Vamos esperar as pessoas chegarem. Boa noite, boa noite. Quem estiver se conectando. Pessoal, vamos convidar todo mundo, os amigos. Paulo está online. Cavalcante, Vera, Alcides. Pessoal, bem-vindo. Daqui a pouco a gente começa a nossa live especial, tá? Para falar sobre São Bento. Convidem aí os seus amigos, tá bom? Enviem o convite pelo Instagram mesmo para os seus amigos, tá? Um abraço para todo mundo aí que está conectado nessa sexta-feira à noite. Eliana, Sabrina, Dom João Batista, Padre Eduardo Higashi, grande irmão. Tá todo mundo aí se conectando. Vamos esperar um pouquinho mais. As pessoas chegarem. Otília, grande irmã também. Um abraço para todo mundo. Boa noite, boa noite. Muita gente entrando, hein? Vamos falar um pouco sobre São Bento hoje. Eu já vou convidar Dom João Batista, porque aí a gente espera juntos, né? Com os seguidores dele e com o da editora, a gente espera todo mundo entrar na live. Tá bom, Dom João? Vou convidar o senhor já. Calma aí, deixa eu achar o senhor aqui. Achei. Transmitir ao vivo. E a gente espera juntarem. Que legal, bastante gente entrando, hein? Pessoal, podem mandar mensagens, viu? Opa! Que bênção! Boa noite, Dom João, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Graças a Deus. Amém. Olha que honra estar falando com o senhor, viu? Ó, Dom João, a gente vai esperar um pouquinho as pessoas, né, se conectarem, especialmente as pessoas que seguem o senhor, né? Pessoal, vocês estão nos Claro. ouvindo bem? A imagem tá legal, não tem nada chiando aí. Se tiver o quê, manda um joinha, tá? Para mim tá Manda aí, ok pessoal. aqui. Tá ok, né? Maravilha. Glauco, obrigado, irmão. C. Zagari, obrigado. É o Cássio Massa, esse. legal. E o pessoal chegar aí com mais calma, o pessoal tá se conectando. Seguidores do Dom João também, tem bastante seguidor aí do João Batista. É, né? Seguidores, os seguidores de João Batista são seguidores de São Bento também. É isso mesmo. Que legal. Acho que mais uns... Obrigado, irmão. Que bom que vocês estão nos vendo e nos ouvindo bem, né? Que legal. Acho que a gente já pode começar, né? Para não... As pessoas vão chegando e a gente vai situando quem estiver chegando. Boa noite a todos mais uma vez, viu? Com o objetivo de levar conteúdo aos nossos leitores, a editora Ave Maria está iniciando hoje uma série de lives com seus autores, onde eles vão falar sobre diversos temas ligados aos livros escritos por eles. E a estreia vai ser com Dom João Batista. Dom João Batista é do Mosteiro de São Bento, aqui na cidade de São Paulo. Dom João Batista, ele é autor, olha só, do Devocionário e Novena de São Bento, publicado pela editora Ave Maria. Boa noite, mais uma vez, Dom João Batista. É um monge beneditino que vai falar sobre São Bento, o santo que nos inspira a ter uma relação direta com Deus. Bem-vindo e muito obrigado aí por ter aceitado participar dessa live conosco, viu? Muito obrigado pelo convite, é uma grande alegria participar e dar início, né? Tomara que seja abençoado, né? Esse projeto aí de vocês, que vai ser realmente sucesso. Amém, muito frutuoso, né? Ô, Dom João, uma coisa até interessante dessa live, particularmente falando, eu sou uma pessoa que conheço assim, bastante gente, mas de vários meios, né? Eu tenho muitos amigos que são católicos, tenho muitos amigos que não são católicos, não professam nenhuma fé, tenho amigos de outras denominações cristãs, e eu acho que e eu convidei todos eles, convidei todo mundo, mandei o convite para todo mundo. Eu acho que vai ser legal porque vai ser uma oportunidade para essas pessoas que não professam, né, a nossa fé católica, conhecer um pouco mais de São Bento, um santo tão importante para nossa fé, para nossa igreja, né? Claro, São Bento é um santo não só para a Igreja Católica, ele é para também as igrejas orientais, mas também algumas igrejas protestantes, como a anglicana, que tem São Bento como um santo de devoção, de veneração.
Então, ele é um santo vamos dizer assim, venerado por todas as mais diversas denominações cristãs. E além do cristianismo, ele é uma figura, além de santo, né, vou dizer assim, de grande importância para a cultura ocidental. Se não fosse São Bento, com certeza a gente teria uma mentalidade bem diferente que temos hoje. É isso aí. Então, João, para a gente, antes de aprofundar um pouco mais sobre São Bento, o senhor pode comentar aí como está sendo um pouco essa quarentena? Eu tenho acompanhado aí, o senhor sempre faz as lives, né? Um dia no mosteiro, né? Eu sempre acompanho. Hoje eu fiquei Né? com a vontade daquele bolo que o senhor postou. E era um pedacinho só. Tava Ah, maravilhoso, realmente. Olha, tem a gente, eu moro na clausura, né? A clausura é esse espaço interno dentro do mosteiro. Então, para nós monges, a quarentena não tem sido diferente da nossa vida, né? Embora a gente possa ter autorização para sair, não durante a quarentena, eu falo, mas durante o nosso dia a dia, para fazer compras ou, enfim, visitar alguma coisa, né? Desde que tenha autorização do abade, a quarentena não tem sido perturbadora como possa ser para outras pessoas, né? Porque é o nosso estilo de vida, ele ajuda bastante a suportar esses dias de clausura que a nossa sociedade tem vivido mais intensamente, né? Inclusive, a gente dá até dicas, temos oferecido até dicas para as demais pessoas de como passar esses dias, né, dentro de casa, com espiritualidade, enfim, para também não cair na loucura, não é? ô, do João, a memória litúrgica, né, de São Bento é no dia 11 de julho, né? A igreja celebra o dia de São Bento. Inclusive, ano passado, no dia 11 de julho do ano passado, a gente fez o lançamento do devocionário, né, no mosteiro aí de São Bento, aqui de São Paulo. O senhor Foi autografou, foi muito bacana, né? um dia de grande festa. Essa é a data oficial para toda a igreja, mas há outros dias que se comemora São Bento, né? Que é o dia 21 de março, não é? Que é o dia do trânsito, a gente chama, foi inclusive alguns dias atrás. É o dia do trânsito de São Bento, que é o dia da morte. Geralmente, os santos são celebrados no dia em que morre, porque esse é o dia, vamos dizer assim, que a gente chama de Páscoa, é o dia do encontro diretamente com Deus, né? Cara a cara. Então, São Bento morreu em 21 de março. Só que tem essa outra celebração que é o dia 11 de julho, porque essa é uma data alternativa, porque muitas vezes ocorre que o dia 21 de março cai durante a Semana Santa, então fica impossível de celebrar o dia de São Bento. Então, foi escolhida uma data para se comemorar e o dia escolhido foi esse 11 de julho, que é um dia também muito importante para os beneditinos, que foi o dia da trasladação das suas relíquias de Monte Cassino, Itália, onde ele morreu, foi enterrado, tudo, para um mosteiro lá na França, porque o mosteiro de Monte Cassino estava sendo invadido por bárbaros. Então, os monges pegaram, né, as relíquias de São Bento e fugiram para a França, para o mosteiro de Fleury, e isso ocorreu no dia 11 de julho, e hoje a igreja celebra muito mais fortemente essa data para a celebração Bento. Só um abraço aí pro pessoal que tá chegando agora. Eu vi que tem muita gente que chegou aí. A Josiane, o Fernando. Um abraço para todo mundo aí que tá chegando. A gente está aqui falando sobre São Bento, viu? Com Dom João Batista, que é um monge beneditino. São Bento, que nos inspira a ter uma relação direta com Deus. E só para falar um pouquinho de novo do ano passado, Dom João, vou mostrar aqui, ó. Olha só. Eu, assim, para quem não sabe, eu sou jornalista, né? E ano passado, a matéria de capa da edição de julho da revista Ave Maria foi sobre São Bento. A matéria especial, tá muito bacana. Eu agradeço o senhor que me ajudou bastante aí, né? E foi muito legal. A gente também levou uma boa quantidade lá pro mosteiro, né? No dia de São Bento. Houve Muito uma legal. distribuição.
Essa revista, vou fazer a propaganda também, é uma revista muito especial, é de uma qualidade muito boa. Não falo a qualidade de material, mas o conteúdo dela, claro, o material também é maravilhoso. O conteúdo de formação é muito boa. É bom, né? Então, essa reportagem de capa, né, feita por você, Diego, tá maravilhosa, tá perfeita. Acho que quem adquiriu a revista tem uma fonte muito precisa sobre São Bento e sobre os beneditinos e a sua espiritualidade. Ah, eu que agradeço a ajuda. Ó, aproveitando que a gente está falando da revista, durante essa quarentena, isso aí é até uma dica bacana, viu? A revista Ave Maria, ela tá com acesso gratuito, tá? No site e no aplicativo. Então, quem quiser conhecer um pouco mais do conteúdo da revista Ave Maria, é só acessar www.revistaavemaria.com.br ou baixar o aplicativo que você vai conseguir acessar o conteúdo digital da revista. Ela é a primeira revista mariana do país e a revista na versão impressa, Dom João, mais antiga na atualidade. Vai completar 122 anos. Glória a Deus. Glória a Deus. Viva São Bento, né? Viva São Bento. Ô, Dom João, Gostaria só pode falar um só um pouquinho... instantezinho, só saudar o padre Luiz Erlim, que acaba de entrar e mandou um abraço, e também o Alisson, que são pessoas muito queridas. Bacana. Dom João, travou um pouquinho. O senhor tá me ouvindo? Estou ouvindo, está maravilhoso aqui. Ah, legal. Tá ótimo agora. Dom João, você pode falar um pouquinho mais sobre, né, o início da vida de São Bento, né, a vida religiosa dele, um pouco dessa biografia, o início da vida dele? Claro, São Bento ele nasce num momento de transição. Ele está no final da antiguidade, já dando início à Idade Média, né, que a gente chama. Então, há 1500 anos, ele nasceu em 480, num lugar chamado Núrcia, né? Tanto que ele é chamado São Bento de Núrcia, porque ele nasceu nesse lugar, na Itália, lá chama Nortia, né? E fica na região da Úmbria, não muito distante de Roma, e ele é de família nobre, né? E quando jovem ainda, ele é enviado a Roma para estudar, né? Ele vai estudar direito, retórica, que eram os cursos que se ofereciam lá, e ele vai para esses cursos justamente para ele receber alguma cultura para poder governar os bens da família. Mas Roma, para ele, que era um rapaz muito devoto, não era uma cidade muito adequada para a vivência cristã, né? Havia muita podridão no sentido moral, e ele ficou muito chocado com tudo aquilo e resolveu se retirar, ou seja, foi fazer um retiro mesmo, foi viver como um eremita, buscou um lugar, e esse lugar é Subiaco, que é uma gruta, e ele viveu muitos anos lá, né, como eremita, sozinho. Tinha um monge que vivia nas proximidades, Romano, o seu nome, e levava comida para ele, dava algumas instruções, né, já que ele era muito jovem, né? E com o tempo ele vai adquirindo uma experiência até que algumas pessoas descobrem São Bento assim nessa gruta. Esse grande sábio vai lá se aconselhar, pedir orações, como muitas vezes ainda hoje se faz com essas pessoas que têm uma experiência espiritual mais intensa. Então, isso se fazia com São Bento, de modo que ele ficou bastante conhecido na redondeza e muitas pessoas acorriam até ele. Esse é o início, né, da vida, tanto seu nascimento, infância, e a vida espiritual de São Bento. Do João Batista, e São Bento também sempre foi muito conhecido por um gesto que nós cristãos também levamos conosco, né? Que é o sinal da cruz. O senhor pode falar um pouquinho sobre esse gesto tão utilizado por São Bento? São Bento confiava muito no poder libertador, purificador
da cruz, que é o sinal máximo do cristão, é o sinal da nossa redenção. Afinal, estamos até celebrando a Páscoa ainda, todos esses 50 dias aí, e semana passada, uma semana atrás, a gente celebrava a morte de Cristo na cruz, seu sepultamento. Então, pela cruz é que tudo foi resolvido, vamos dizer assim, né? Jesus se entrega e a humanidade é redimida, né, do seu pecado. Enfim, essa história a gente já sabe. E é o sinal da cruz, que aí, como distintivo do cristianismo, do devoto cristão, do fiel cristão, que vai se desenvolvendo ao longo da história, na época de São Bento já estava bem definido, né? Então, São Bento sempre que ia fazer as refeições, que iniciava qualquer trabalho, qualquer projeto, ele fazia o sinal da cruz para afugentar tudo o que era tudo que era mal, né? Os demônios que ali podiam estar, ou seja, ter realmente a presença de Deus e que aquela ação, aquele momento fosse purificado pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ficou muito famoso por isso e é um dos ele é lembrado até hoje, tanto que tem a medalha, né? Tem o sinal da cruz e é pelo sinal da Santa Cruz. Ó, inclusive, no devocionário, aqui escrito por Dom João Batista, já vem com a medalha, né? Muito legal. Ele acompanha uma medalha, não só, né, aqui impressa, mas acompanha a medalha, né, que vem com para a pessoa. Aqui, é que ela tá colada, olha ela aqui. Ah, tá. Pronto, gente. Então, é bom as pessoas saberem que esse devocionário ele é especial também por isso. Muito legal. O senhor pode falar um pouquinho. Ó, olha, só antes dessa próxima pergunta, tem muita gente comentando aí falando do local que o senhor está. O senhor está na biblioteca. Você tem como falar aí onde o senhor está? Que lugar é esse? Falar um pouco sobre essa biblioteca? Eu escolhi esse lugar porque é o meu local de trabalho. Eu sou bibliotecário do mosteiro. Eu escolhi também porque tem São Bento aqui atrás, tá vendo? Aqui é um São Bento. Eu escolhi este lugar também porque poderia ser em qualquer outro, não é? Eu escolhi porque a biblioteca é o livro, né? O objeto, o livro, ele é muito importante para os monges, para para São Bento, porque se não fosse São Bento, né, os livros, as bibliotecas, a cultura teria sido totalmente destruída, teria outra coisa no lugar, outra cultura, não sei, né? Isso é uma suposição, mas era um momento de grande destruição da memória dos livros, do que se existia pelos povos bárbaros que estavam invadindo as cidades e os mosteiros se tornaram grandes, vamos dizer assim, grandes fortalezas da sabedoria, da intelectualidade, da cultura. Então eu escolhi esse local, porque eu fico bem mais à vontade aqui, que é onde eu trabalho, porque é bonito também e por conta dessa importância de São Bento, a relação de São Bento e dos monges para com o livro. E o senhor pode falar um pouquinho mais, então, sobre a espiritualidade beneditina? A espiritualidade beneditina a gente resume em duas palavras. Ora et labora, né, do latim. Oração e trabalho. São Bento escreve um livro, né, que é a regra, né, a regra chamada hoje regra de São Bento, que nada mais eu falei inclusive hoje à tarde numa live que fiz, nada mais é do que um livro de preceitos, são preceitos práticos. Eu vou dizer que a regra de São Bento é a interpretação do Evangelho e as normas de como colocar aquilo em prática no dia a dia. Então, o que é que os monges devem fazer? O que é que eles devem evitar em cometer para alcançar a vida eterna, que é o nosso objetivo, né? A gente quer ir para o céu, já que isso aqui, a gente está aqui de passagem, né? Não é a nossa pátria. Nossa pátria é o céu. Acho que tem até uma música, né? Assim, com essa letra. E acaba que o dia a dia dos monges são divididos, né? É dividido
entre momentos de oração e momentos de trabalho. E são 7 orações durante o dia. Então, o mosteiro, né, por isso que é mais fácil para nós ficarmos, suportar, vou dizer assim, essa quarentena, porque no mosteiro a gente tem tudo. O mosteiro, qualquer mosteiro, eu não estou dizendo este mosteiro específico. Os mosteiros são construídos nessa estrutura, com essa finalidade também, que são locais de uma interioridade maior, são prédios grandes, né, uns maiores, outros menores, que é para uma comunidade, ou seja, um grupo de pessoas. Então, as funções de cada monge ou monja, tem uns mosteiros femininos também, as funções de cada um, o monge na biblioteca, cuidando da biblioteca, o monge cuidando na cozinha, o monge cuidando da contadoria, né, das finanças, o outro cuidando lá da roça, né, dos animais, tudo. O mosteiro funciona como se fosse uma grande engrenagem e todo mundo faz, se todo mundo cumprir bem suas funções, claro, vai fazer com que o mosteiro funcione. Então, o mosteiro ele é autossustentável, ele tem tudo e os monges acabam com isso, com o seu esforço e trabalho, isso tem que ser dito com muita clareza, acabam tendo algum conforto. Isso é uma imagem também do mosteiro de um ideal para a sociedade. Se a sociedade se utilizar da imagem do mosteiro como essa pequena sociedade, cada um nas suas funções, vai tudo caminhar muito bem, né? Melhor. Então, a espiritualidade beneditina é a espiritualidade comunitária, né? Que olha para o outro, né? Deseja o bem do outro, desejando o bem do outro, o outro também pode desejar o meu bem, vai todo mundo ser feliz, né? Se isso funcionar. E a regra, este livro, o nome é do latim, regula, ou seja, regula, né, a vida dos religiosos, né? O equilíbrio, né, de cada um. Então, a gente vai sendo feliz. E os oblatos, né, já que o Ebert está falando, não são apenas os monges ou monjas que vivem essa espiritualidade, né, que tem como base a regra, são os oblatos, que são leigos, né, gente que está aí nas casas, em vários lugares, são bem mais numerosos que os monges e monjas, e vivem também, né, esses momentos, claro, de maneira diferente, já que não moram em mosteiros, né, esse ora et labora. Muitas ordens, né? Muitos organismos da igreja também vivem a espiritualidade, né? Beneditina, né? Sim, claro. Vamos lembrar que a Ordem de São Bento é a primeira que surge, né? Não havia uma vida religiosa organizada, daí vem o nome ordem. Alguns viviam, claro, mais intensamente, já haviam monges antes de São Bento, mas da forma, São Bento vai dar uma pitada especial com a sua regra, vai revolucionar ele, e aí sim surge a vida religiosa como a gente conhece hoje, né? Os monges, as monjas, depois surgem os frades, as freiras, as outras irmãs. Hoje temos comunidades de vida, de aliança e vida, né? E as novas comunidades, assim chamadas. Então, São Bento, haviam também outras regras na época de São Bento, antes dele, outras vão surgir depois. A regra de São Bento é a mais famosa, mas existem outras regras. No entanto, a regra de São Bento não é apenas dos beneditinos, há sim novas comunidades que acabam se utilizando dela, né, de algo dela, talvez não dela completamente, para lhe ajudar, né, nessa espiritualidade. Bacana, do João. Do João Batista, primeiro para as pessoas que estão chegando aqui novamente, a gente está falando sobre São Bento, né? O santo que nos inspira a ter uma relação direta com Deus. Nós estamos falando com o Dom João Batista, que é do Mosteiro de São Bento, aqui da cidade de São Paulo, autor do Devocionário e Novena de São Bento, publicado pela editora Ave Maria. Dom João Batista, você pode falar um pouco mais sobre os santos e santas da Ordem Beneditina
especialmente Santa Escolástica, né? Olha, existe uma infinidade de santos beneditinos, não é? Religiosos, monges, monjas, papas, né? Tem muitos papas que foram beneditinos. O maior deles, mais famoso, é o São Gregório Magno, né? Que é doutor da Igreja. Ele foi beneditino. Ele que escreve sobre a vida de São Bento. A gente conhece São Bento por causa de São Gregório Magno, né? Que escreveu a vida, né? O segundo livro dos Diálogos, onde está o relato sobre a vida de São Bento. E ele não conheceu São Bento, mas conheceu quem conheceu. Então, havia memórias muito frescas e ele escreve isso. E tem tantos outros, né? E monjas também, Santa Gertrudes Magna, né? Santa Mactildes ou Matilde, aqui para nós brasileiros, Santa Hildegard van Bingen, que eu acho fascinante, essa santa medieval, que é doutora da igreja também, foi o Papa Bento XVI, né, em 2012, que proclamou Santa Hildegard como doutora da igreja. Ela escreve sobre muitas coisas, é uma mística, escreve sobre... Ela é a padroeira da medicina alternativa, porque tem muitas receitas. Ela era uma conhecedora, uma cientista, conhecedora das ervas, do efeito das ervas no organismo humano, e tem muitos desses remédios que ela fez são utilizados até hoje, viu? Isso com mais de 800 anos. E, claro, Santa Escolástica, que era irmã gêmea de São Bento, não é? Então, eu considero, claro, se deve considerar, que ela seja a primeira monja beneditina, já que seguiu os passos, os ensinamentos e os preceitos ensinados pelo irmão, né, São Bento. Ela morre primeiro que ele, né? E é enterrada também, são enterrados no mesmo, né, bem próximo, no mesmo mosteiro, lá em Monte Cassino. Então, essa é uma grande santa beneditina. Ela é considerada mãe também. São Bento é patriarca, né, dos monges do Ocidente. Santa Escolástica é matriarca também. Tanto que os monges e monjas, quando se referem a Santa Escolástica, se referem a ela como mãe, madre. Ô, do João Batista, a editora Ave Maria, ela é uma editora mariana, né? É uma obra dos missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria, os missionários claretianos, fundado por Santo Antônio Maria Claret. Falando de Nossa Senhora, o senhor pode falar um pouquinho sobre o olhar beneditino sobre Nossa Senhora? Tem até uma Virgem Maria aí próxima a você, Tem. Imaculado Imaculado Coração de Coração. Maria. Ah, entendi. Então, o São Bento, na regra, que é o único texto escrito por ele mesmo que temos, né, que chegou até nós, não sabemos se tem outros, se ele escreveu outras coisas, mas este texto, que é um texto legislativo, então ele tem uma espiritualidade, mas tem também, em alguns momentos, alguma frieza, né, por ser um texto de leis. Ele não se refere em nenhum momento a Nossa Senhora, né? Mas isso não quer dizer que ele não tenha tido uma relação íntima com Maria, já que Maria, antes de São Bento, já tenha sido proclamada como dogma, né, de Mãe de Deus, Theotokos, né, no Concílio de Éfeso, no século V, ou seja, 50 anos mais ou menos antes de São Bento. E Nossa Senhora, ela é mãe da igreja, né? Mater Ecclesia. Ou também posso dizer que ela é Mater Monacorum, mãe dos monges, porque o seu sim é o exemplo maior que todo e qualquer cristão deve seguir. Ela disse sim ao projeto de Deus, e os monges que abraçam a vida religiosa dizem sim também a esse projeto. Então é um reflexo do sim de Maria, que deve ser dado a todo instante, a todo momento. Tanto que Maria é tão importante para os monges que em muitos mosteiros, como até esse mesmo aqui de São Paulo, ela se tornou patrona, padroeira,
né? Aqui é Nossa Senhora da Assunção, essa abadia é dedicada a ela. Mas na Idade Média, Maria tem sido assim padroeira de muitos mosteiros na Europa, né? O próprio mosteiro que acolheu lá na França as relíquias de São Bento, em Fleury, a abadia de Saint-Benoît-sur-Loire, tem lá uma imagem milagrosa, inclusive, muito importante de Nossa Senhora. E assim tem outros mosteiros de Maria. Mas é isso, para o consagrado, ele tem Maria como exemplo de consagração, que foi totalmente de Deus, e a gente tenta, com o nosso sim, com muito esforço e exercício espiritual, né, ser também totalmente de Deus. Bacana. Ô, Dom João Batista, agora a gente está chegando aqui mais para nossa realidade, vamos dizer assim, para o Brasil. Você pode falar um pouquinho como que foi a vinda, né, dos primeiros beneditinos, de onde eles vieram, onde eles se instalaram, né, no início? Os monges chegaram no Brasil ainda no primeiro século da colonização, na segunda metade do século, claro. Chegaram monges primeiro em Salvador, na Bahia, e fundaram um mosteiro lá em 1872. Perdão, 1572. E esse mosteiro, que é muito importante, né, é o primeiro mosteiro beneditino das Américas. E eu errei a data, peraí, deixa eu consertar. 1582, tá bom, gente? Não vamos errar, não. São muitas datas, aí pode fazer uma confusão. Esses monges vieram de Portugal, né, do norte de Portugal, a região de Braga, de um mosteiro muito importante, que é o Mosteiro de Tibães, e eles fundam esses mosteiros aqui no Brasil. Então, primeiro foi esse de Salvador, depois foi fundado um outro mosteiro em Olinda, Pernambuco, que na época era, depois, né, inclusive, se torna a mais rica região do Brasil, por conta da cana-de-açúcar. Depois funda um mosteiro também na Paraíba, né? Rio de Janeiro, a quarta fundação, né? E, por fim, São Paulo, que é de 1598, né? Então, tem aí um tempinho já, né, de presença beneditina. O detalhe é que os monges que vêm para o Brasil, eles se estabelecem em cidades, principalmente nas capitais. Olinda era a capital de Pernambuco, se tornou a capital de Pernambuco, e Salvador era a capital, vamos dizer assim, do Brasil, né, na época. Paraíba também era uma grande cidade, já na grande vila, né? Na época são vilas ainda. E Rio de Janeiro e São Paulo também, que de todas essas que eu acabo de citar, é a que tem menos expressão. São Paulo era uma cidade indígena, né, com alguns colonos apenas, e os monges acabam fundando mosteiros aqui. Então, esses são os primeiros mosteiros no Brasil, que são os primeiros mosteiros nas Américas todas, porque na América do Norte, os monges só vão chegar lá no século XIX. Então, eles se detiveram mesmo aqui na América do Sul, principalmente no Brasil. E são mosteiros históricos, tem outros mosteiros, né, mais novos no Brasil, até mesmo aqui em São Paulo, mas esses que eu acabo de citar são mosteiros históricos. Todos existem enquanto construção. Menos o da Paraíba, que só tem um mosteiro, mas não tem mais monges lá, pertence hoje à Arquidiocese de João Pessoa, mas todos os outros, Salvador, Olinda, Rio de Janeiro e São Paulo, são mosteiros mais antigos e que têm comunidades monásticas. Ô, Dom João, tem bastante gente comentando aí. Algumas falam, ó, Dom João é um verdadeiro computador, é uma aula de Ai, história. João Batista fala um pouco demais, né? Mas assim, tanto que as lives que eu tenho feito esses dias é justamente uma partilha do conhecimento que eu tenho, né? Esses livros aqui, o que são os livros? Se eles estão aí nas estantes fechados, eles não dizem nada. Então, Isso. a partir do momento que você pega o livro, você
abre, ele conversa, ele te fala coisas, histórias, é, 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 são viagens que a gente pode fazer, e o melhor de tudo, que é o conhecimento que a gente adquire, né? A gente tem a missão de transmitir este conhecimento. Seria muito egoísta de nós, e que existe, infelizmente, pessoas assim, que tem muitas pessoas, eu até conheço, tá? Tem muitas pessoas que sabem muito, sabem até mais que eu. Né? Eu sou, meu Deus do céu. Tem gente que se sabe, são sumidades com tudo que recebeu durante a vida, o conhecimento que tem, mas que fica ali preso. Então não serve. Esse conhecimento não serve. Ele tem que ser partilhado, ele tem que ser transmitido para que a gente possa transformar o mundo onde a gente vive, né, para que possa ser melhor. Essa foi também a missão de São Bento, com a questão do livro, com a fundação de escolas dentro dos mosteiros, universidades que serão fundadas posteriormente. O mosteiro acaba sendo este local esse centro cultural, né, que é um termo que a gente usa hoje tão frequentemente, mas o mosteiro é um centro cultural, né? Ele tem que ser, sua missão ser um centro cultural, memória, né, conhecimento, fraternidade, é isso que a gente acaba transmitindo, né, essa cultura que a gente acaba legando para aqueles que virão depois de nós. Ô, Dom João Batista, tem bastante mensagens aqui, algumas perguntas. Inclusive, o André Miguel ele perguntou se pode interagir. Pessoal, pode interagir. Mandem suas perguntas, tá bom? Suas mensagens. E agora eu vou aproveitar, Dom João, e já vou matar 3 perguntas numa só. Eu só não vou lembrar o nome dos outros 2 colegas que mandaram antes. Mas um perguntou como que é o processo, né, dos vocacionados para a ordem, né, para a Beneditina. E uma outra irmã perguntou quantos monges tem no mosteiro de São Paulo? E aí eu acho que já dá para casar com a própria pergunta do André, que ele fala aqui, ó, sou da Paraíba, e o senhor falou sobre o mosteiro da Paraíba. O motivo de não ter monges nesse mosteiro é devido à falta de vocação? O senhor consegue juntar tudo aí e dar uma resposta única? Consigo. As vocações têm sido um problema, né, desde a época de São Bento, né? Vocações não é o número. Vocação também a gente tem que olhar a qualidade, né? Isso desde o início da época de São Bento, ele se preocupava com isso também. A regra é bem clara nesse sentido. E são aqui, nesse mosteiro, são 43 monges, né? É um mosteiro bem populoso, né? Ou seja, tanto que a gente não está nem acolhendo porque não tem lugar onde colocar. Essa não é a realidade de todos os mosteiros, de todas as comunidades, né? Nós estamos bem, outros não tanto. Cada mosteiro, os mosteiros abadia, tá? São independentes. Por exemplo, o Rio de Janeiro é uma abadia, o abade de lá ele tem uma autonomia, o abade de cá não se mete no de lá, e o de lá também não se mete no de cá, entendeu? E os monges, isso deve ser levado em consideração. Os monges beneditinos fazem votos de estabilidade. O monge entra no mosteiro e fica naquele mosteiro. Ele não pode ser transferido de um mosteiro para outro, não é? Então, eu fiz os votos de estabilidade e permanência aqui. Então, vou ficar aqui, né? A não ser que precise de mim em outro lugar, ou um abade qualquer, que seja de outra abadia, converse com o abade daqui, ele possa ceder. E também, se eu quiser ir, também tem essa, né? Pode ceder que eu vá, mas por um tempo. Depois eu retorno, porque eu sou monge daqui, desse mosteiro. Estou assinado aqui. Entendi. Enfim, e a Paraíba, por exemplo, o mosteiro da Paraíba, ele fechou já faz um tempo, tem cerca de 100 anos, né? Por falta de vocações mesmo. Não tinha monge suficiente para tomar conta de lá.
e até se tentou, né, que os monges voltassem lá e não tinha condições ainda, acabou não tendo. Então, isso tem sido um problema, né? As vocações no Brasil está até relativamente bem, os monges, mas muitos casos não tem sido fácil, não, né? Porque não é só o jovem que entra. Aí vou falar do processo, né? Da formação, da entrada e da vocação. Não é só os jovens que entram, porque às vezes entra até muito. O negócio é permanecer. Tem que ter vocação. Não é, né? Simplesmente muitos veem o hábito negro, preto, né? Acha bonito, aí se vê o símbolo externo e deseja ser, por exemplo. Muitos jovens que nos procuram, por exemplo, aqui em São Paulo, é, é viu a nossa missa, visitou nossa igreja, achou muito bonito, ficou encantado com tudo aquilo, mas a nossa vida não é só aquilo. A nossa vida é muito mais que aquilo. Ali é apenas um ritual, né? Uma missa, que é muito importante para a nossa vida. Mas vai além disso. O dia a dia, o negócio é que vai dizer se a pessoa tem vocação ou não. E tem muitos que não, não suportam, não aguentam. Por que não aguentam? Porque simplesmente não tem a vocação e muitos acabam por sair, né? E tem muitos mosteiros na Europa, tem aí o Carlos que lembra, muitos mosteiros na Europa estão pedindo ajuda, porque lá é mais problemático ainda, né? Devido à mentalidade de hoje, muito secular, em muitos casos anticlerical, em alguns casos ainda com mentalidade ateia. Em muitas comunidades, muitos países ensinam as crianças a não acreditar em Deus, induz a isso. Então, vai meio que esfacelando a cultura, né, desses milênios todos construídos com muito esforço por muitos cristãos, que a nossa cultura é cristã, enfim. E é bem assim. Bom, então como é que se faz? Como que se entra no mosteiro? O jovem, né, vai entrar em contato, vai tentar entrar em contato. Não é fácil e os monges não facilitam isso. Alguns até já sabem por mim, porque São Bento que fala para ser assim mesmo, tá, gente? Deixa o pessoal lá na porta, ao relento. Se a pessoa tiver vocação, vai suportar todas essas intempéries, né? Enfim, entre em contato hoje em dia, claro, com os meios que a gente tem hoje, né? E-mail, né? Pode ser até carta. Busca lá o que é que se deve fazer. Vai ter um orientador espiritual que, em algum momento, ele vai dar uma resposta, não é? Se a pessoa for perseverante. E a partir de então, a pessoa, o jovem, isso mosteiro masculino ou feminino, tá? Vai ter um acompanhamento que vai durar, dependendo da pessoa, vai durar meses, vai durar anos, vai durar uma vida inteira, não é? E é aceita no mosteiro. Vamos entrar no mosteiro. O primeiro estágio é o postulantado, né? A pessoa entra como postulante. Então, vai postular a monge. Isso dura mais ou menos um ano, né? Depois pode ser aceito no noviciado. O noviciado são 2 anos. Depois, isso se ele sempre for aprovado, né? Porque ele pode sim ser simplesmente desligado. Olha, a gente verificou, você não tem o nosso perfil. Isso que a gente às vezes escuta até em emprego, em determinados lugares, porque não é, a pessoa não tem jeito para aquele serviço, para aquele lugar. Então, postulante, noviciado, aí é passado para o estágio seguinte, faz os votos são simples no sentido que são os mesmos votos, só que ele é temporário, são temporários esses primeiros votos, duram 3 anos. Se a pessoa perseverar e ter o jeito, ele vai fazer os votos definitivos, que a gente chama perpétuos ou solenes. Aí sim, o jovem entra no mosteiro para ser monge, não para ser padre. Padre é outra coisa.
é um acidente. São Bento, por exemplo, não era padre. E é importante entre os monges, monge sacerdote. Ele apenas é um ministro, ou seja, tem os monges que são padres e os que não são padres, isso é opcional, mas não quer dizer que um é mais que o outro. Monge é monge, tudo em qualquer lugar, tá? O que importa são os votos monásticos, né? Nesse sentido. Não todos desmerecendo, diminuindo o sacerdócio, é muito importante, e é muito importante que se tenha os monges sacerdotes também. Mas quem entra no mosteiro entra para ser monge, não entra necessariamente para ser sacerdote, não é? Então, é nesse sentido, e é assim que se vai perdurar. Pronto, acabou o estágio, né? A formação, que dura mais ou menos 6, 7 anos, né? Para um jovem for se tornar de irmão a Dom, no caso, né? No meu caso, eu sou Dom João Batista. Do João Batista, Tentei, olha. tentei resumir a história. Não, ficou ótimo. Acho que deu para esclarecer bem. Eu estou olhando aqui com o horário no cronômetro para não derrubarem nossa conexão aqui, tá? Do João Batista, tem umas curiosidades, né, que as pessoas têm também. Agora, mais falando do mosteiro de São Bento, aqui da cidade de São Paulo. Eu queria que o senhor conversasse um pouquinho mais. Tem até um amigo que mandou uma mensagem aí, o Carlos Rachiche. Ele falou assim, sobre o tão conhecido, né, e tão querido o pão do Mosteiro de São Bento. Como que funciona aí? Como que vocês preparam? O que é adquirido, né, com a venda do pão é utilizado para quê? As obras de vocês? Você pode falar? Claro, hoje à tarde eu falei um pouco mais sobre isso, né? A questão da culinária, né? Isso eu acho que as condições, né? A estrutura do mosteiro facilita essa criatividade em vários campos do conhecimento, né? Os monges tiveram grande importância, né? Nas ciências, descobriram e inventaram um bocado de coisa. Vocês forem estudar a vida monástica, vocês vão verificar isso. O ensino, né, as escolas, as universidades são fundadas, muitas, né, elas surgem nos mosteiros, o sistema de ensino, como a gente conhece mais ou menos como hoje, e também no campo da gastronomia, né, por exemplo. Isso porque os monges foram muito importantes na agricultura, né? Eles, com a verificação, com a experiência, melhoraram seus instrumentos de trabalho, tiveram muitas lavouras e acabaram que tendo muitos ingredientes demais de um lado e de menos de outro, eles acabaram criando pratos, né? Muitos estão aí até hoje. E o pão é a comida, vamos dizer assim, mais importante uma das mais importantes da humanidade. Jesus se utiliza do pão, por exemplo. O pão tem mais de 5.000 anos que existe e no mosteiro é muito comum o pão. A gente tem aqui, isso é bem comum em outros mosteiros também, sempre uma loja que vende produtos artesanais. Muitos deles são gastronômicos. Aqui temos uma loja que é um pouco mais sofisticada, vende pães, bolos, biscoitos, cerveja e outras iguarias, mas isso é bem comum em muitos mosteiros. Todo mosteiro tem uma lojinha que vende alguma coisa. Geralmente está relacionada à comida. Mas aqui no Brasil, na Europa, onde vocês forem, vocês vão encontrar coisas semelhantes. Ô, do João, e nessa quarentena, se alguém quiser comprar o pão, por exemplo, vocês estão fazendo delivery também ou não? Não, não. Por enquanto, só a gente pode comer, tá? Mas as nossas lojas estão fechadas, né? Esperando passar. Foi a escolha feita, né?
o cuidado com os funcionários, porque não é a gente que cuida, a gente faz também, mas nós temos muitos funcionários, as lojas, temos 2 lojas, esta aqui no Mosteiro mesmo, mas temos uma loja na Rua Barão de Capanema, nos Jardins. Então, para preservar os nossos funcionários também, a gente acabou suspendendo a produção, né? A gente só produz para o consumo próprio. Então, por enquanto, tem que esperar passar. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho agora sobre esse que é um verdadeiro acontecimento, né, na cultura paulistana, na culinária paulistana, que é o famoso brunch, né, que eu tive a honra de visitar uma vez, que o senhor tem toda uma visita guiada, além da culinária, que é maravilhosa, né? O Mosteiro de São Paulo, este onde estou, ele é muito badalado. Não entendam badalado Ele é badalado porque ele é muito conhecido, acontece muitas coisas aqui. Aquele centro cultural, como eu falei, aqui tem, além da igreja, temos um colégio, temos uma faculdade, nós temos um teatro, nós temos essa padaria, temos loja, tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo Acolheu o tempo. Papa Emérito Dom João Batista, O Bento Papa, ontem foi XVI. aniversário do Bento XVI ontem, né? Então ele ficou hospedado aqui. Então nós temos esse brunch que é um almoço que ocorre no último domingo de cada mês, por enquanto está suspenso com a quarentena, mas que é muito, muito frequentado, né? São 160 pessoas por brunch. E nesse brunch, além dos comes, dos bebes, né? A pessoa participa, claro, da missa de domingo, que é muito frequentada, a igreja fica lotada, é muito bonita, canto gregoriano, né? O órgão que toca, e as pessoas vêm e participam disso. Eu mesmo faço uma visita monitorada por algumas partes que podem ser visitadas, né? As pessoas podem entrar, porque nem não é todo o prédio, tem a clausura que deve ser preservada, a gente não vai na clausura. Mas dá para fazer uma visita guiada muito legal e, claro, eu vou contando a história do mosteiro, relacionado, claro, com a história da cidade de São Paulo. Ô, Dom João, a Vera aqui, a Vera Estela, ela pede para o senhor falar um pouquinho mais sobre o devocionário que o senhor escreveu, né, em novena de São Bento, pela editora Ave Maria, Ah, que já vem com a medalha, né? já vem com a medalha. A Vera, ela é oblata do nosso mosteiro, né? Ela é muito querida, assim como todos os demais oblatos. E esse devocionário, ele é um pouco diferente dos demais, porque ele traz orações diversas e foi escrito por um monge, tá? Uma pessoa que vive a regra e a espiritualidade beneditina. Existem outros devocionários que são bons também, mas não é o da Ave Maria. Tem orações, por exemplo, que só tem nos mosteiros. Então, esse é único, só vai ter nesse devocionário aqui. E a estrutura da novena, propriamente dita, ela segue uma estrutura de ofício divino, que são a liturgia das horas que os monges e outros religiosos e religiosas fazem nas suas comunidades. Então, quem adquire o devocionário vai aprendendo também a manusear o ofício e aprender sobre o ofício divino. Além disso, traz o devocionário um pouco mais sobre a vida de São Bento, sobre a espiritualidade beneditina, sobre o canto gregoriano, sobre Léxio Divina e, claro, os endereços dos mosteiros beneditinos que existem, os mais importantes, porque há diversos outros que não estão É aqui. um vasto São conteúdo, né, Dom João? é um devocionário, né, mais rico do que muitos que a gente tem à disposição. Então, a gente fez um trabalho, né, de pesquisa muito, muito bem aprofundado. Eu gostei muito de fazer esse devocionário. Dom João, a gente tem mais 4 minutos, mais ou menos. Antes de encerrar, a gente quer passar uma novidade para quem está acompanhando a gente, né? A editora Ave Maria está em fase de produção de uma nova obra, de um novo livro que Dom João escreveu, que é falando sobre a poderosíssima Medalha de São Bento, né, Dom João? Você pode falar um pouquinho sobre essa obra, que daqui a pouco vai estar sendo publicada pela editora Ave Maria?
É para ser maio ou junho, né? Devido à pandemia, a gente não sabe direito como vai ser, mas sim, daqui a alguns meses. Esse livro chama Poderosíssima Medalha de São Bento. É exclusivo sobre a medalha, sobre o sinal da cruz. Ele traz um resumo histórico, mas muito bem aprofundado, e como ele é quase uma continuação ou um aprofundamento de uma outra maneira do devocionário. Ele traz uma novena, Preciosíssima Medalha traz um trido de São Bento. Então, é para orações de diversas circunstâncias, mas é explicando justamente como foi que a medalha se foi feita aí durante a história, né? E traz mais novidades, né, sobre Maravilha, São Bento. maravilha. Ó, agora, a gente precisa falar, né? Para quem quiser adquirir o devocionário, como faz para adquirir o livro, pode dar de presente também, viu? É um preço muito acessível. Eu vou passar os meios de comunicação, de contato para adquirir o livro, viu, Dom João? Ó, primeiro no site da Editora Ave Maria, né? www.avemaria.com.br. Lá você pode adquirir o devocionário Novena de São Bento, que já vem com a medalha, escrito por Dom João Batista, e também no nosso call center. Durante essa quarentena, nosso call center também está a todo vapor. Eu vou passar 2 números de contato para vocês anotarem aí, tá bom? O DDD é o número DDD 11, o número é 99507 6833 e também o DDD 11 97521 5136. A gente vai, mas pode entrar no site da Ave Maria que é garantido, vocês conseguem adquirir o livro. Né, Dom João? É sim, o livro tem tido uma boa saída, tem sido muito bem acolhido. Eu fico muito feliz porque aí a gente vê que o nosso trabalho tem sido um bom trabalho, né? Os monges mesmo aqui têm elogiado bastante e a gente se alegra, né? Eu fico muito feliz. Então, essa transmissão daquilo que a gente recebe, a gente vai sendo feliz, né? Porque é para a glória de Deus. Dom João, a gente está encerrando já essa live, senão o Instagram corta, né, a live. Então, muito obrigado por o senhor ter aceitado participar conosco. A gente está estreando, né, essa série de lives com nossos autores aqui da Editora Ave Maria. E eu já faço o convite para quem está conectado, ó, na próxima terça-feira, também às 19h30, a gente vai ter uma live com o autor Márcio Jean. Ele escreveu o livro Quer Ser Meu Padrinho, Quer Ser Minha Madrinha. Padrinhos, paz pelo sacramento. É isso mesmo. Então, tá todo mundo convidado. Na próxima terça-feira, às 19h30 também. Dom João, muito obrigado. Eu agradeço também e eu já faço um convite rapidinho, que amanhã às 14 horas eu vou fazer uma live, que será o terço da Divina Misericórdia, e vai ter um mini concerto de cravo e piano. Então me sigam aí para que vocês possam louvar ao Senhor aqui com a gente do mosteiro, tá bom? Amanhã às Isso aí. 14 horas. Sigam o Dom João Batista, sigam a Editora Ave Maria. Deus abençoe e a gente vai se falando aí, tá bom? Tchau. Amém. Viva São Bento. Viva São Bento.